Muito novamente, bom dia. Quando nós assumimos a gestão, no ano passado, nós trabalhamos muito a questão da violência dos profissionais de enfermagem. Nós sabíamos que essa era uma realidade e precisava cada vez mais ser vista, conhecida e precisávamos trabalhar. Neste ano, e aí tenho que agradecer ao Dr. Paulo Cobeles, que ajudou diretamente, intimamente, a questão de como iríamos conduzir essa pesquisa junto com o Grupo GT de Saúde Mental. Nós temos um grupo de trabalho hoje dentro do Conselho Regional de Enfermagem que procura aí estudar e tentar trazer aí melhorias para a nossa população da enfermagem. Quando eu digo população, estamos falando de enfermeiros, técnicos, auxiliares e as obstetrizes que fazem parte aí do nosso cotidiano do cuidado. E quando nós nos deparamos com notícias, como a gente tem visto, que a cada 56 minutos uma pessoa se suicida no país, quando o Brasil ocupa a 8ª posição frente à questão do adoecimento dos profissionais, essa foi uma temática que nos preocupou e que nós então resolvemos trabalhar para tentar sensibilizar, pessoal. É muito importante que nós entendamos o real papel do Conselho. Então, nós vamos tentar aí sensibilizar não só a população, como também os gestores e políticos que podem nos ajudar a trabalhar a questão da saúde mental dos nossos profissionais. Então, isso foi feita uma sondagem, nós abrimos aí uma sondagem para o adoecimento mental dos profissionais de enfermagem, e é o que nós vamos aí apresentar aos senhores hoje. Então, como objetivos, nós procuramos ser bastante diretos e a ideia foi traçar um panorama preliminar da percepção dos profissionais de enfermagem sobre a sua saúde mental no exercício da sua profissão, né? Como nós estamos cuidando, como nós estamos sendo cuidados. E tentar aí desvelar ou desvendar um ponto de partida para criar um diálogo com o poder público e as instituições de saúde, visando a implantação de políticas públicas de prevenção e acolhimento e encaminhamento dos nossos profissionais. Nós ficamos muito surpresos porque nós abrimos aí essa sondagem em um curto período, né? Foi o mesmo período que nós abrimos a sondagem da violência o ano passado e tivemos uma devolutiva de 4.000 questionários respondidos. Era um questionário muito simples, onde os profissionais entravam no site do Conselho. Por isso a importância de cada um dos senhores seguirem uma página oficial de notícias, e quando eu digo uma página oficial, é o nosso Conselho, é o Corém São Paulo, ou o Conselho Federal, que nos traz aí o formato do que vem mudando de lei, o que tá regendo o nosso exercício da profissão. Então, nós precisamos trabalhar, sim, com fontes que sejam fidedignas, para a gente não seguir aí os fake news. E nesse mesmo período que nós abrimos, nós nos surpreendemos com 23.737 questionários. Então, imagina os senhores, se a enfermagem não está aí pedindo ajuda. Vamos conhecer um pouquinho desse diagnóstico, né? Desses 23.737 participaram enfermeiros, obstetrizes, técnicos, auxiliares e até mesmo os atendentes no estado de São Paulo. Quando nós fomos olhar aí o gênero, quem tinha aí respondido, né? Então 88,4% dos participantes eram do gênero feminino, 11,4% gênero masculino e 0,2% preferiu não se identificar, né? Isso vem de encontro que eu acabei de colocar para os senhores. Nós temos aí uma profissão predominantemente feminina, né, que muitas das vezes com uma sobrecarga maior, porque a gente trabalha em casa, né, a gente tem dupla, tripla e às vezes quádrupla jornada até. Quando nós fomos olhar as jornadas de trabalho desses profissionais, esse era um dos questionamentos, num universo de 23.737 profissionais, 70%, é isso? Não estou conseguindo ver aqui, 29% tinham aí 40 horas, 10% desses profissionais faziam
aí 30 horas, né? O que vem de encontro com muitas das vezes a questão da nossa luta, ou levantando aí a bandeira para que a gente consiga ter aí as 30 horas e saímos uma jornada aí de 40 horas semanais. Quando nós fomos olhar o tipo de instituição, né, a fotografia de onde vocês trabalham, né, 60% dos profissionais estavam trabalhando na rede pública, SUS, 51,8% no particular, e nós tínhamos aí 18,8% nos hospitais filantrópicos. Né? Então, esses foram os profissionais que responderam aí a nossa pesquisa. E quando nós fomos lá perguntar, olha, você já sofreu um adoecimento mental? 52% deles disseram que sim, que já sofreram um adoecimento mental. Então percebam, senhores, que no universo de 23.737, nós temos uma grande parcela dessa população nossa, da enfermagem, dizendo que já sofreu aí o adoecimento mental. Bem, e quando nós olhamos, as respostas eram abertas e dava aí a possibilidade do profissional ter mais de uma resposta, né? Olha, o que você sofreu que foi considerado como um adoecimento mental? Ansiedade, depressão, burnout ou outras síndromes como estresse e síndrome do pânico. 79,3% dos participantes afirmaram ter aí sofrido de momentos de ansiedade, seguidas de depressão e até mesmo burnout. Claro que quando nós desenhamos esses questionários, e quem trabalha, estuda saúde mental, sabe que a gente não pode tentar desvelar a questão de suicídio, né? Porque muitas das vezes você acaba estimulando as pessoas a se suicidarem. Então percebam vocês que compartilhar matéria sobre suicídio, né? Então, um colega que se suicidou, esse não é o melhor canal, esse não é a melhor forma que nós temos para chamar a atenção de todos para uma questão grave, tá? Então nós trabalhamos com questionário validado, essa sondagem foi feita desse modo, e tentando aí conhecer um pouquinho desse perfil e desse cenário, mas não identificando a questão direta do suicídio, ok? Então nós temos aí ansiedade, depressão e burnout, e muitas das vezes tínhamos aí mais de uma resposta. Quando fomos perguntar então, olha, quais são os fatores, né, que levam aí para esse adoecimento? O que nós vimos? 74,5% dos profissionais responderam a grande dificuldade, né, muitas das vezes a minha ansiedade, ela ocorre por conta da minha sobrecarga no trabalho. Seguida por condições de trabalho, que muitas das vezes são ruins e inadequadas. Vindo aí como um terceiro pilar o clima organizacional e às vezes até mesmo a ausência do local adequado para o descanso e jornada extensa do trabalho. Tá aí algumas das questões que a gente vem lutando, que é a questão, por exemplo, que nós integramos na Alesp, a questão de ter padronizado aí um local para descanso, né, uma sala de descompressão para os profissionais de enfermagem. Então percebam, senhores, que quando nós falamos aí sobre fatores para adoecimento, um dos principais deles é a sobrecarga do trabalho no nosso cotidiano, né? Então essas foram respostas dos nossos colegas de todo o nosso estado. E aí fomos conhecer um pouquinho se as pessoas tinham pedido ajuda. Olha, vocês pediram ajuda, né? 59% das vezes foi sim pedido ajuda, né? 41% das vezes não pediram. E para quem vocês pediram ajuda? Muitas das vezes, percebam, senhores, que esses profissionais recorreram a serviços fora do hospital, né? O principal deles foram 65,2% das vezes, buscou aí um tratamento especializado, né? Ou um médico, psiquiatra, ou um psicólogo, um terapeuta, alguém para ajudá-lo. Seguido aí da família e, por último, instituição em que trabalha ou até mesmo amigos. Então percebam vocês que quando nós olhamos esse movimento, né, alguma coisa tem de errado.
Porque, teoricamente, se nós estamos atuando, trabalhando, um dos primeiros lugares que deveriam ser acionados seria onde? A instituição onde nós estamos trabalhando. E muitas das vezes não foi assim, né? Foi buscar ajuda fora ou buscar ajuda além do serviço. Bom, e por que não pediram ajuda? Nós procuramos também entender esse cenário. E muitos relataram que não pediram ajuda por vergonha, né? Por vergonha ou muitas vezes por medo. Medo de ser repreendido ou pela chefia, medo de ser repreendido pelos colegas. Então, uma situação muito séria. Nós estamos falando aqui de um panorama onde hoje isso é considerado um problema de saúde pública, né? A questão da saúde mental, o Ministério da Saúde vem trabalhando essa questão. E quando nós olhamos, as pessoas ainda têm vergonha de pedir ou de buscar ajuda. E essa era uma questão um pouquinho até tendenciosa, tentando entender a questão frente, por exemplo, do suicídio que nós vimos que aconteceu esse ano com alguns colegas, com alguns profissionais de enfermagem. E como comentei com os senhores, a gente não pode jamais estimular essa condição. Então, se eu quero divulgar que as pessoas precisam pedir ajuda, eu tenho que divulgar, então, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que essas pessoas procurem ajuda no ramal, no telefone 188, que hoje tem uma central gratuita para ajudar o trabalho, né? Então, isso são condições que acabam ajudando as pessoas muito mais do que a gente compartilhando um colega ou alguém da enfermagem que se suicidou. Porque quando nós olhamos esse cenário, olha, você já pensou em se ferir? Não, em 63% das vezes, não. Muitas das vezes está associado ainda à ansiedade, como nós vimos lá nos dados, né? Quais são as principais síndromes apresentadas? É ansiedade, depressão e burnout. Burnout, vocês sabem que é um esgotamento total dos profissionais, né? Então, quando nós olhamos esse cenário, nós vimos que, bom, já pensou em se ferir? Não, em 63% das vezes não. Então, não seremos nós que vamos fazer esse estímulo, né? É por esse lado, é por esse prisma que nós temos que tentar olhar esse cenário. E essa preocupação, como eu comentei com os senhores, já é uma preocupação do governo, né? Comentei dados aí do Ministério da Saúde, que vem olhando a condição da saúde mental, não só dos profissionais de saúde, mas as pessoas hoje que mais tendem a sofrer burnout, que são aí professores, profissionais de saúde e também policiais, né? Pela questão da sobrecarga de trabalho, o estresse e as condições que a gente atua. E com isso, acabou de sair uma lei, 13.819, no dia 23 de abril de 2019, onde institui a Política Nacional de Prevenção de Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os estados, o Distrito Federal, os municípios, e o que altera a Lei 9.653, que é de 98. Então, isso hoje vai começar a ser aí uma obrigatoriedade. E quando nós olhamos lá o artigo 6º, está colocado que todas as instituições vão ter sim que zelar, cuidar e olhar por esses profissionais, instituir aí políticas de prevenção para a questão do cuidado com a saúde mental. Com tudo isso, nós trouxemos, foi uma pesquisa muito interessante, estou trazendo aqui os principais dados para não tomar aí muito tempo dos senhores, mas vale a pena, depois a gente vai disponibilizar aí na íntegra. Mas quando nós olhamos a fotografia dessas considerações, o que dá para nós trabalharmos, lutarmos e implementarmos, existe aí algumas ações, né? 53% dos respondentes afirmaram ter sofrido o adoecimento mental, né, relacionado aí à condição de trabalho, então mais da metade desses profissionais, sendo que destes, cerca de 37% afirmam aí já ter pensado em se ferir. Então, nós precisamos aí olhar melhor para o nosso próximo, né? Ou seja, cerca de 19% dos participantes já pensaram em se ferir em virtude aí do adoecimento mental decorrente do trabalho.
Outra questão, 60% atuam ou atuaram na rede pública, né? Então muitas das vezes isso não vem de encontro. Quem trabalha hoje na rede pública, né? Principalmente no Estado hoje, tem 30 horas, então muitas das vezes isso está ligado a uma questão mais do sucateamento e da sobrecarga do trabalho, e não diretamente a carga horária de trabalho. Então essas são algumas leituras que nós temos que tentar aí fazer. Os sofrimentos psíquicos mais recorrentes são ansiedade, depressão, burnout, estresse e síndrome do pânico, geralmente relacionados à sobrecarga, à condição e jornada do trabalho, percorrido aí por um clima organizacional e até mesmo ausência de local adequado para o descanso, né? Que são lutas aí que a gente vem tentando firmar a nível, por exemplo, estadual, como eu comentei com os senhores, criando aí a questão. Nós já encaminhamos um projeto de lei, um PL, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo encaminhou um PL à Assembleia Legislativa para a questão da obrigatoriedade de uma sala de descompressão dentro aí de cada ambiente de trabalho. Estamos acompanhando, e por isso que eu comentei com os senhores que é tão importante momentos e discussões políticas também dentro da nossa categoria. 60% dos respondentes informaram ter recorrido a alguma ajuda, né, ou tratamentos especializados, ou a própria instituição, a família e até mesmo entre os amigos. 40% dos respondentes informaram não ter recorrido a nenhuma ajuda, né, alegando o quê? Alegando medo, alegando vergonha ou até mesmo a falta de informação. Então percebam, senhores, que quando nós falamos aí desse montante, é um número considerável. Nós temos aí 40% dessas pessoas reprimidas ou oprimidas em seu ambiente de trabalho. E que isso, um momento, vai estourar, né? E é claro que quando nós pensamos quanto conselho de classe, né, o que podemos fazer e como ajudar esses profissionais, nós temos aí um fluxo da questão do dimensionamento de profissionais, né, que não tem laser, né, nessa ponteira, mas tentar mostrar um pouquinho. Quando a gente trabalha o dimensionamento, a gente vai avaliando as condições da instituição e tentando aí implementar medidas para que seja trazido mais profissionais, para que seja melhorada, que seja criada ações e estratégias que possam mudar o cotidiano daqueles que estão atuando, né? E que ações mais nós temos feito? Bom, não só a questão da fiscalização, e a fiscalização tem trabalhado de maneira muito próxima. Quando nós assumimos a gestão, nós redesenhamos o modelo de fiscalização. Nós não queremos aquela fiscalização que seja punitiva, muito pelo contrário, está fadado ao insucesso quem trabalha deste modo. Nós queremos, é óbvio, uma fiscalização parceira que ajude os profissionais, e é isso que a gente tem levado. É óbvio e claro que quebrar paradigma é uma longa jornada, né? Muitas das vezes leva tempo, né? Mas a gente tem trabalhado aí com oficinas de dimensionamento, e isso é muito tranquilo de conseguir para cada uma das instituições. Basta gerente, basta aí supervisão, acionar, fazer um pedido, e a gente tem levado não só as oficinas até as instituições, mas também na sede do Conselho tem acontecido aí oficinas de dimensionamento para tentar ajudar, auxiliar e melhorar, respaldar os nossos profissionais. Audiências de conciliação, isso tem sido muito bacana. Nós já conseguimos firmar aí vários termos de ajuste de conduta, TAC, nessa gestão, trazendo aí mais profissionais para as instituições. É claro que isso é muito difícil da gente conseguir divulgar, por exemplo, porque uma instituição não quer ser exposta. Quando eu consigo contratar 100 enfermeiros, como já conseguimos em vários locais aqui na cidade de São Paulo e até mesmo no interior, a instituição não quer, óbvio, divulgar o seu nome, porque ela sabe que isso vai ser mostrado de uma maneira, muitas das vezes, negativa, né? Olha, eu tinha um déficit de 100 profissionais e isso estava comprometendo a segurança dos nossos pacientes, né? Então, isso sempre é feito com muito cuidado e cautela para que a gente aí não traga nenhum prejuízo institucional. Mas tem aquelas instituições que veem com bons olhos e a gente acaba divulgando.
Nós divulgamos recentemente, nós conseguimos na região de Guarulhos, na região de Itaquaquecetuba e muitas outras regiões do estado de São Paulo abrir concursos públicos por conta da questão da fiscalização e mostrando aí o déficit que se tinha de profissionais. E é óbvio que isso melhora a condição e a saúde mental de quem está lá trabalhando, porque eu diminuo a sobrecarga de trabalho. Campanhas, então divulgação aí de oficinas. Nós começamos um projeto agora muito bacana que se chama Cuidando de Quem Cuida, tentando olhar também, fazer um olhar para os nossos profissionais. A gente sempre vê campanha muito focada na questão do paciente, segurança do paciente, o olhar da instituição como Joint Commissions, os serviços de acreditações, e poucas das vezes nós vemos aí uma preocupação focada, voltada para os nossos profissionais, e nós começamos agora aí com práticas integrativas, tem um grupo trabalhando práticas integrativas dentro do Conselho, bem como um programa, um projeto Cuidando de Quem Cuida, que está aí a doutora Érica Chagas e a conselheira Érica França à frente desses projetos, e tem sido muito legal. Acho que isso a gente vai conseguir contribuir aí com a nossa comunidade, com a nossa população de enfermagem. Eventos, então, seminários aí da Comissão de Ética por todo o Estado. Nós precisamos cada vez mais, pessoal, conhecer o que nos rege, o nosso Código de Ética. E o ano passado, no dia 5 de abril, teve uma mudança do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E se nós queremos trabalhar com segurança, se nós queremos trabalhar com ética, cada vez mais nós temos que trabalhar respaldado em cima do nosso Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E parcerias, nós acabamos de firmar uma parceria no começo da gestão com o Ministério Público do Trabalho, tentando aí também ajustar a questão, ajudar os nossos profissionais com a questão do primeiro emprego, além também de parcerias com o Ministério Público para a questão de fiscalização, de termos de ajustes de conduta, e isso tem sido muito bacana e tem surtido aí bons resultados. Parcerias também com Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Psicologia, que tem trabalhado um pouco essa experiência da questão da saúde mental conosco, e também o Centro de Valorização à Vida, como eu comentei com os senhores, o CVV, e quando a gente quiser ajudar alguém, a gente tem que passar justamente o telefone 188 e não ficar compartilhando aí notícias de colegas mutilados, assassinados ou aí envolvendo doença mental. Processos também de capacitação dos profissionais de enfermagem para atuarem aí na melhoria da qualidade de vida e de saúde. São Paulo acaba sendo privilegiado, nós temos aí o Corém Educação, sintam-se parte do que é nosso. Nós temos aí hoje um centro totalmente focado no treinamento de profissionais, e para a gente acompanhar ou participar das atividades basta se inscrever. Então nós temos aí que usar esses instrumentos para nos instrumentalizarmos, porque não adianta achar que vai cair do céu, vai chegar sozinho para a gente, que não chega. A gente também tem que ir buscar um pouquinho. Contamos aí com participação dos grupos de trabalhos da prática integrativa e da saúde mental, como comentei com os senhores, além do Corém Educação e de parcerias por meio aí dos clubes de benefícios. Nós temos uma série de parcerias e não temos medido esforços para cada vez mais ampliar isso para a nossa comunidade, e todas essas questões e condições a gente consegue ter acesso acompanhando as notícias do nosso conselho, que estão disponibilizadas e disponíveis no nosso site. Atividades mensais aí previstas a partir de junho, tentando trabalhar também uma questão da TV Corém. Nós começamos aí às quintas-feiras um projeto bem bacana de Web Corém, tentando elevar um pouco mais de informação. Já tivemos 2 módulos, um até aconteceu com a participação do conselheiro Dr. Eduardo Fernando, que trabalha, que está à frente aí do nosso GT do SAMU de urgência e emergência, e tem sido muito bacana essa experiência, porque a gente consegue ampliar um pouquinho os horizontes, saindo daquela questão de é muito difícil, eu não tenho tempo. São vídeos curtos, tentando aí trabalhar e trazer o que existe de mais novo e os conceitos, o que tem se mudado. Então, para que todo mundo consiga aí acompanhar, a gente sempre consegue ter 5 minutinhos o café e acessar aí a rede. Para isso, a gente tem que
se inscrever no canal. Toda essa preocupação foi fundamentada por um grande grupo que merece essa atenção. Então, essas pessoas se debruçaram durante um mês com mais de 23 mil questionários. Então, tenho que deixar aqui registrado os agradecimentos para o Alexandre Moitinho, para o Alexandre Lopes, que foi o nosso estatístico lá do Conselho, a Ana Belemo, que é do GT de Saúde Mental, Cláudia Galvão, que coordena a comunicação, a Érica Chagas, que é a nossa conselheira, a Lani, que é a gerente da fiscalização, a Maria Cristina Mazaia, que também é do nosso GT de Saúde Mental, o professor Dr. Paulo Coberes, que é o nosso segundo secretário e que ficou dia e noite debruçado sobre essas questões, o Sérgio, que nos ajudou a trabalhar toda essa arte, a Toyoko, que também faz parte da saúde mental, e a nossa gerente de comunicação, Yasmin. Essas pessoas não têm medido esforços para mudar, para trazer esses dados, e a partir de agora, saibam, senhores, que a gente vai tentar encampar uma grande luta, medidas aí políticas e medidas institucionais para que possamos finalmente mostrar quem somos, o como estamos e onde pretendemos chegar. Então, esses são os dados que nós gostaríamos de apresentar para os senhores. São dados, sim, que nos preocupam, são dados, sim, que precisam ser trabalhados, que precisam ser vistos e que precisam ser olhados, não só pelas nossas chefias de serviços, pelos gerentes institucionais, mas por toda a população e também pela comunidade política, para que nós possamos efetivamente e de maneira eficiente trazer ações que beneficiem, sim, os nossos profissionais de enfermagem. Muito obrigada.